Boa tarde a todos e a todas. São exatamente às 17 horas. Falo de Aracaju, Sergipe. Gostaria de agradecer ao presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade, a toda a equipe da FBC, em nome da Cláudia, da Sequeiroz, no nome do Tony e da Carla, e agradecer mais uma vez ao professor Rodrigo Dias Rosas, que está aqui mais uma live, a gente conosco, falando um pouquinho de um tema muito, que é o nosso tema hoje da nossa live. Mais um Flow Contábil, e hoje com o tema ICMS para iniciante, né? Hoje a nossa live vai ser uma parceria com o nosso professor Dias Rosa, onde a gente vai apresentar um novo curso, um novo produto que está sendo lançado aqui pela Fundação Brasileira de Contabilidade. O professor Dias Rosa já é mais do que um parceiro, né? Está sempre aqui com a gente. O professor Dias Rosa é professor, ele é consultor financeiro e tributário, especialista em gestão fiscal e tributária, graduado em Direito, consultor e instrutor do SEBRAE, palestrante do sistema CRC-CFC, da FBC também, do SESCAP Sergipe, professor da FANESE do estado de Sergipe, professor e pós-graduado da Faculdade Fama e da BSSP e diretor da Dias Rosa Consultoria, né? Professor Dias Rosa, mais uma parceria que nós estamos iniciando, né, sobre o curso ICMS para iniciante, né? Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais para a gente dar início a mais um Flow Contábil, e hoje a gente vai estar falando sobre o ICMS para iniciante. Passa a palavra para você, professor Dias Rosa. Muito obrigado, Sandro. Um grande abraço para todos, um grande abraço ao pessoal da Fundação Brasileira de Contabilidade, o pessoal que está aqui no suporte, que a gente sabe muito bem o quanto a gente trabalha nos bastidores para que isso aqui aconteça e traga essa informação de qualidade para vocês. Quero agradecer a todos que estão aqui assistindo. Eu já vi que já colocaram aí, tem o pessoal da cidade de Aracaju, o pessoal do Brejão, no Pernambuco, tem o pessoal de Amparo de São Francisco. Então, quero desejar a todos vocês uma boa tarde e vamos conversar um pouco sobre o ICMS para iniciantes, que nós temos também, pode-se falar ICMS básico, tudo isso, então é justamente isso. E quero até aproveitar o pessoal que está aqui nos assistindo, que coloca aí a cidade que você está, do seu estado, para justamente a gente conversar um pouquinho sobre esse ICMS. Pois é, pessoal, aproveitando, é muito importante para a Fundação, então se inscreva no nosso canal, né? Deixe seu like, que isso é importante para o crescimento da Fundação, e que a gente, com toda novidade que tiver, vocês acionem o sininho, que vai estar sempre informando quando a gente tiver novidades no YouTube, né? Professor, me fala aí um pouquinho sobre o contexto da história do ICMS, e o que você vai trazer aí no curso. Então, me fala um pouquinho aí, por favor. Pronto, o pessoal está colocando aí Salvador, Rio de Janeiro, né? Então, muito obrigado aí para Curitiba. O bom da tecnologia é isso, né, Sandra? A gente ficou tão mais próximo, né, o Dias Rosa, da gente ficou um distante próximo, que hoje a gente fala para o Brasil inteiro sem sair do nosso estado, né? Eu moro em Sergipe, você também,
E aqui a gente falando para o Brasil inteiro, que interessante, né? É, o pessoal, é isso mesmo, o pessoal de Minas, aí Juiz de Fora, então, é justamente quando a gente fala ICMS, né, então ICMS é um imposto bem interessante e que me dá, eu tenho uma paixão em falar de ICMS, porque quando eu comecei a minha vida como professor, foi justamente por causa do ICMS. A minha primeira aula na minha vida foi justamente sobre ICMS. Foi através desse ICMS que eu lá em 2011, quando eu comecei a minha vida de professor, foi justamente esse tema que trouxe. Eu acompanho o ICMS desde o início em si, principalmente aqui no nosso estado, né, porque estava muito voltado aqui em Sergipe. E, assim, esse contexto histórico, nós temos lá na Constituição Federal de 1967, nós tínhamos 6 impostos, então a gente chamava lá de ICM. É tanto se você que está aqui conosco pegar uma legislação antes de 1988, que é a Constituição Federal de 88, né, a última que nós tivemos, vai estar lá com a palavra ICM. Então, às vezes, acontece muito o seguinte, Cláudio, eu estou nas minhas aulas, aí o aluno diz, professor, mas eu li uma lei que diz que é ICM, e agora é ICM ou ICMS, né? Então, é justamente isso. Porque antes, lá na Constituição de 1967, nós tínhamos 6 impostos. E esses 6 impostos foram unificados e se criou o ICMS com a Constituição Federal de 1888. E deixou de ser ICM e colocou uma letra a mais, né, que é o S de serviço. Então, o ICMS é aquele Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviço, né? Então, é justamente esse contexto que a gente traz lá. Então, o pessoal colocando aí também, ó, pessoal da Bahia, e ó, o pessoal Minas Macaé, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Gerais, né? Então, São Paulo. Estamos então bem assistidos, viu? Estamos, com né? certeza, né? Então esse CMS ele veio justamente desse contexto que nós temos até os dias atuais, né? Então hoje ele está lá, hoje chama-se CMS, então esse imposto ele vai trabalhar a parte em si de circulação, né? Tanto de mercadoria como a prestação de serviço, né? Pois é, então assim, eu sei que o ICMS é muito particularidade de cada estado, né? Isso, Isso mesmo. Dias Rosa, né? São assim, são umas particularidades que você estuda ICMS, mas você tem que entender. E o que eu me admiro mais com você, Dias Rosa, porque você está dando esse curso para o Brasil inteiro, né? E as pessoas devem perguntar assim, mas a legislação do estado de Sergipe não é igual de qualquer outro estado, né? E aí, como é que você consegue juntar tudo isso e que dê esse entendimento para todos, né? Isso é bem interessante, porque o que é que acontece? Nós temos na nossa Constituição Federal que diz as regras gerais, né? Diz lá justamente que compete aos estados e o Distrito Federal instituir o imposto que é o ICMS, né? Um deles, o ICMS. E junto com a Constituição Federal nós temos a lei complementar, que é a lei complementar número 87 e 96, que essa lei traz as regras gerais do ICMS, aonde cada estado possui o seu regulamento. Só que o seu regulamento de ICMS, ele tem que estar de acordo com a lei complementar e em acordo também com a Constituição Federal. Então, bem interessante. Semana passada mesmo eu estava ministrando o curso de ICMS na modalidade online remota com o pessoal do Distrito Federal, através do CRCDF, né? E aí é bem interessante, porque você começa a trazer, e é isso que eu trago também nesse treinamento que nós estamos fazendo, o que está lá na Constituição Federal, o que está disciplinado na lei complementar, e já dá o caminho para que você pesquise no seu estado também como achar aquele artigo que estava previsto e no seu regulamento de ICMS que vai tratar sobre determinados assuntos. Então, assim, esse treinamento, apesar da gente ter o ICMS, ele ser de acordo com cada estado, mas tem a lei complementar que você tem que seguir. E é bem interessante porque o pessoal começa a verificar. Então, durante o próprio treinamento, alguns estados têm lá já o artigo, no teu estado, tem um artigo tal que vai falar do crédito fiscal. Se for no estado, exemplo, do Acre, vai ser outro artigo. Se for, muda as palavras de um regulamento para o outro, mas o sentido se torna o mesmo. Então, é bem interessante isso, né? Então, que a gente teve essa preocupação também em trazer neste curso e explicar como se chegar
o seu regulamento de ICMS, realmente explicando que tem os seus capítulos falando sobre cada situação. Pessoal, aqueles que fizeram inscrição lá pela nossa plataforma da Elore, se quiser emitir o certificado dessa live hoje, vocês entram lá e faz a inscrição e emite o certificado, ok? Dias Rosa, eu fico assim, um curso para iniciante, né? A gente fica imaginando um curso para iniciante só para quem está iniciando a contabilidade, né? Ou para qualquer profissional que queira se aprofundar mais nesse curso. Esse curso, a gente traz os conceitos básicos em si, mas não quer dizer que somente quem é iniciante que precisa fazer. Porque esse curso a gente traz aquele alicerce, aquela base e como buscar as informações. Então, isso é interessante também para quem já está, né, na área em si, trabalhando. A gente começa a trazer o ICMS para iniciantes, por quê? Porque através dessa mentalidade do ICMS, da legislação, de como interpretar a legislação, o treinamento também tem até como ler a legislação e traduzir para poder fazer o cálculo do ICMS, um exemplo lá na base de cálculo, o que compõe, o que não compõe a base de cálculo do ICMS, alguns tipos de operações. Quando eu tenho lá a operação que é para consumidor final, operação que é para contribuinte, não contribuinte. Inclusive, Sandra, nesse treinamento, o pessoal que está aqui, nós vamos ter até 2 aulas ao vivo, né, que nós vamos conversar um pouco também, e nessas aulas a gente vai trazer temas polêmicos que houve agora decisões do STF. Então, assim, é um treinamento que é para iniciante, mas já começa a aprofundar também outras situações. Então, base de cálculo, ICMS, os tipos de ICMS, porque quando a gente fala ICMS, né, acontece muito assim, eu só tenho ICMS, é muito fácil, eu tenho que calcular, mas o ICMS tem muito, mas muito detalhe. Né? Então, são situações que a gente precisa ter cuidado, como também confrontando isso com as emissões das notas fiscais, porque é através da emissão de nota fiscal que você vai ter essa apuração do ICMS em si. Pessoal, vocês podem deixar suas perguntas, se quiserem fazer pergunta ao professor Dias Rosa, pode deixar aí no chat, que a gente está respondendo, tá? Então, aguardo perguntas para o professor. Professor, por ser um tributo estadual, o Estado pode legislar da forma que deseja ou tem algum limite? Então, tem justamente os limites da própria legislação federal, né? Então, nós temos lá. Isso é muito interessante, viu, Sandra? O pessoal pergunta assim, então quer dizer que como é um tributo estadual, o Estado vai lá, a bel prazer, e faz sua cobrança de qualquer forma. Então, existem muitas guerras fiscais entre os Estados. Então, inclusive nessas guerras fiscais, às vezes, né, alguns determinados estados colocam lá na sua própria legislação um artigo que faz com que vai estar contrariando a própria lei complementar 87/96, como pode estar contrariando também a própria Constituição Federal. Então, nesse treinamento, o que é que vai acontecer? Tu vai aprender como ler a própria legislação, tem lá a própria legislação das regras gerais, e junto no seu estado, tu olhando o regulamento, vai conseguir verificar isso, porque nem sempre quer dizer que o que está escrito no seu regulamento é o que está realmente de acordo com a própria legislação. Um exemplo clássico que eu gosto de trazer aqui foi, recentemente, a decisão do STF sobre antecipação tributária sem encerramento de fase, quando o Estado ele cria através de decreto, ou seja, através do próprio regulamento, e não por lei no sentido amplo. Então, é um tema bem polêmico, né? E a gente vai justamente trazer esse tema na aula ao vivo que vamos conversar, né, durante o treinamento aqueles que tiverem inscritos, né? Muito bom. Eu também quando eu atuava na área dentro de escritório, eu gostava muito dessa área tributária, né? Que eu acho que é uma área que a gente aprende diariamente, né? Constantemente, porque é lei saindo o tempo todo, é mudança saindo o tempo todo, e eu acho muito mais dinâmico, né, professor? Pode-se dizer que o ICMS é um tributo de fácil interpretação e não existe litígio sobre o tema, professor?
Então, o ICMS tem que ter muito, mas muito cuidado, viu, Sandra? Porque o ICMS, ele é por questão de... Vai depender muito do produto, da operação. Quer ver um exemplo que eu posso colocar aqui bem claro, que eu destrincho bem isso lá no treinamento de ICMS. Eu trago o exemplo de Sergipe, mas que isso também você acaba replicando para os outros estados. Energia elétrica. Um item só, energia elétrica. A energia elétrica, no caso específico aqui de Sergipe, se o consumo de energia for até 50 quilowatts, ele é tributado, mas a alíquota é zero. Mas se o consumo de energia for acima de 50 quilowatts, ele é tributado a 25%. Mas se a energia for utilizada para irrigação, na parte rural, ele é tributado a alíquota zero, mas continua sendo energia, continua sendo o único produto, né? Então, olhe quantas situações. Então, as particularidades, né? As particularidades. Aí tem lá a energia utilizada no processo industrial, é uma alíquota, se pode descreditar, e aí, quando é energia na empresa comercial, se pode se creditar, não se pode se creditar. Então, a gente conversa justamente sobre isso no treinamento. Como uma dor de cabeça que acontece muito é o frete. Eu tenho direito ou não a crédito do frete? Eu tenho direito ou não a crédito do ICMS das empresas do Simples Nacional? Então, são coisas como essa, assuntos como esse, que a gente vai tratar. A gente trata explicando passo a passo e com a legislação, mostrando nesse sentido. E existe uma polêmica muito grande, porque, como eu falei logo lá no início, né? Tem o pessoal da minha cidade também, Propriar. Estou vendo aí, Propriar. Então, que bom aí, né? Professor Ronald Isso, professor Ronald Santos, né? Eu sou de Propriar, então que bom o professor estar aqui conosco também, né? Então, minha bela cidade, né? Eu gosto muito de Propriar. Né? Então, o que acontece? Bem interessante com relação a quando a gente fala isso, porque, como eu falei logo lá no início, nós temos, né? O pessoal da Bahia e também nossos vizinhos, né? Nós temos o S, que foi incluído, né? Que é S de serviço. Só que nós temos também o ISS, que é Imposto sobre Serviço, né? Então, horas o serviço ele vai ser tributado pelo ICMS, horas tem o serviço que ele vai ser tributado pelo ISS. E aí começa essa guerra fiscal entre Estado e município, né? Então, inclusive, a gente tem até o curso, né? Foi o primeiro curso que nós fizemos aqui, junto com a Fundação, foi o curso de ISS, né? Então, você acaba tendo que ter um cuidado, porque o ISS é Imposto sobre Serviço, e nós temos o ICMS, que também pode ser sobre serviço. Então, são situações que a gente acaba trazendo aí para a gente, né? Pois é, olha só quanta gente, né? Flávio da Silva, contador, boa tarde, do Espírito Santo. Tem o ISB, ele faz uma pergunta, o Dias Rosa. Boa tarde. Pode. Como diferenciar os produtos sujeitos à substituição tributária? Então, os produtos sujeitos à substituição tributária, tu tem lá o convênio 4282, que justamente ele fala, esse convênio, ele fala quais são os produtos que estão sujeitos à substituição tributária. E no nosso treinamento de ICMS, a gente explica o conceito da substituição tributária e como é que funciona justamente esse tributo, né? Então, nesse treinamento é como se fosse assim, a gente acaba falando dos tributos, porque a gente precisa, quando é uma base em si do ICMS, para que você comece a entender. Então, nesse treinamento, a gente tem uma aula que a gente fala como funciona também o ICMS-ST. Então, respondendo, como é que tu vai verificar o produto? Tem que olhar lá, nós temos o convênio 142 de 2018, que diz quais são os produtos que são passíveis de terem substituição tributária. E aí, com isso, tem alguns códigos específicos na nota fiscal que identifica também quais são esses produtos. E assim, né, o Dias Rosa, eu acho que também tem que estar sempre atento às mudanças, né? Porque com a tecnologia a gente viu que as coisas tomaram uma proporção muito grande, as mudanças acontecendo, a gente às vezes não dá conta de tantas mudanças, né, na legislação, cada dia que chega é uma mudança nova e a gente precisa estar atualizados, não é isso? Isso. Deixa aqui mais uma, deixa eu ver aqui, boa tarde. Fiscal Passarim, né? Ele faz a pergunta, boa tarde, tem uma empresa revendedora de peças automobilísticas
quando ela efetua a compra e vem o ICMS, substituição tributária, eu devo tomar crédito ou lançar em outros? Não, então, fiscal, né? Fiscal, passarinho. A substituição tributária, então, como ela já veio com substituição tributária, quer dizer que o fornecedor já calculou o ICMS da operação subsequente. Então, neste caso, tu não tem mais crédito desse tributo, como também tu não vai ter mais débito referente a esse tributo, certo? Então, justamente nesse sentido, tu não vai poder colocar lá o crédito. Então, você tem lá a opção lá, colocar em outras. Né? Então, cuidado, certo? Verifica se realmente os produtos têm ou não essa substituição tributária. Olha, a conselheira, estou dizendo como esse nosso parceiro aqui, ele é famoso no Brasil todo, sabe? Ele gosta de ser modesto, mas a gente aqui toda hora, só gente deixando seus likes aqui, dizendo conselheira do Rio de Janeiro. Aqui a Sônia Barbosa é conselheira do Rio de Janeiro e está dizendo aqui que veio aqui aprender com o mestre, né? Então, bela oportunidade, é isso mesmo, Sônia. A Fundação tem um prazer de ter o Dias Rosa como nosso parceiro e a gente não podia deixar de fora de estar aqui fazendo uma live e falando um pouquinho desse assunto que ele domina tão bem, não é isso, Dias Rosa? Então, eu quero até agradecer a Sônia, viu, Sônia, pela felicitação, né, um grande, né, como eu gosto de dizer assim, eu sou esforçado, né, então eu me esforço um pouquinho, ele é modesto, né? Eu me esforço um pouquinho, eu, às vezes fico no final de semana lá estudando. O pessoal da equipe aqui sabe o quanto, às vezes eu estou mandando lá mensagem no WhatsApp 3, 4 da manhã, porque eu estou estudando, estou gravando aula, então assim, justamente porque eu sou esforçado um pouquinho e eu começo a estudar, né, algumas situações que são interessantes, né? Então o ICMS, ele tem muita, mas muita particularidade. Um exemplo que eu gosto muito de trazer é porque nós temos algumas exceções, e essas exceções dão um problema sério, principalmente quando você está trabalhando com a famosa cesta básica, né? Então, só a parte da substituição tributária é tão um pouco complexa, vamos dizer assim, que eu estava numa reunião uma vez na Secretaria da Fazenda, né, aqui na Cefaz, aí estávamos discutindo, vamos assim, a gente com um tom de brincadeira lá, né? Vamos ver se a saboneteira tem ou não substituição tributária. Estava brincando. Se a saboneteira for pregada na parede, aí seria material de construção, tem substituição tributária. Mas se a saboneteira for aquela que é levada na mão, não tem, porque seria o higiene pessoal, né? Então, existem algumas particularidades assim que tem que ter muito cuidado, né? Então, a gente fica até brincando nesse sentido. E tem até um exemplo que eu trago muito, é um exemplo clássico, que nós temos uma exceção em um regulamento onde diz que o pescado, ele é cesta básica, exceto que tem, só que a exceção tem uns 15 tipos de exceção. Então, aí você começa a verificar. Aí tem um tal de um peixe lá, que é tem lá dourado. Aí uma vez me perguntaram, né, a gente até discutindo com os fiscais, tá lá na exceção peixe dourado, mas se for peixe dourada, eu disse, primeiro, eu nem sabia que existia dourado e dourada, né? Então, são coisas que tem que ter muito cuidado. Você tá atento, né? Atento, cuidado, porque as particularidades tá lá nas entrelinhas, né? Que você precisa ler, reler para saber, né? Então, assim, esse cuidado é importantíssimo. Professor, existe somente um único tipo de ICMS? Não, nós temos mas muito tipo de ICMS. Eu gosto muito a diferença que a gente tem que trazer com relação ao ICMS, porque às vezes quando a gente está conversando, então acontece muito comigo, como eu sou professor, né? Então vem aquelas perguntas que até o cliente também às vezes faz a pergunta para a gente está pensando que ele está falando de um ICMS, na verdade é de outro. Nós temos lá o ICMS normal, que é aquele ICMS, como você já sabe, vocês fazem o débito e crédito. Nós temos o ICMS ST, que é a ICMS substituição tributária, que esse substituição tributária se divide em 3, em operações antecedentes, operações concomitantes, operações subsequentes. Então, olha, só esse já divide em 3. Aí nós temos a antecipação tributária, que ela pode ser antecipação tributária com encerramento de fase, ou antecipação tributária sem encerramento de fase, e tudo isso é ICMS. Aí nós temos o ICMS, que o pessoal chama muito de DIFAL, né? Que é o ICMS diferencial de alíquota. E temos também o ICMS complementação de alíquota. Olhe quantos tipos de ICMS nós temos. Então, às vezes, quando eu estou ministrando aula,
né? Então, que eu estou lá na modalidade ao vivo, remoto, às vezes o aluno me fala de uma decisão do STJ e ou do STF, só que aquela decisão que ele está comentando lá de qualquer um desses dois órgãos é de um tipo de ICMS e ele pergunta achando que é outro tipo de ICMS. Calma, peraí. Vamos ver qual ICMS é. Peraí. Então, são coisas que a gente tem que ter cuidado. E é justamente isso que a gente trata no nosso treinamento. Por quê? Porque a gente definiu colocar o nome ICMS básico, ICMS para iniciantes, para que você tenha noção dos tipos de ICMS e aí você consiga futuramente fazer o que? Treinamentos específicos, mas você já tem a base. E a gente sabe, quando a gente tem a base, a gente consegue andar tudo mais na frente, né? Até a Marta está colocando aí, é muito complexo, sofro com isso, né? Então, é muito complexo mesmo, Marta. Eu acho que a gente falar de CMS, eu acho que levaria mais horas para a gente estar falando pela complexidade dele, né? Desse tributo, né? Mas eu tenho uma perguntinha aqui do... Qual a diferença? Deixa eu ver, eu acho que está aqui mais em cima. Qual a diferença do ICM substituição tributária para ICMS normal? Então, o ICMS normal, né, que alguns chamam de ICMS ordinário, vai depender da cidade que você está, depende do seu estado, né, porque alguns chamam ICMS ordinário, outros municípios chamam, outros estados acabam chamando de ICMS normal, outros estados acabam chamando de ICMS débito e crédito, né? O bom, né, Sandra, é que quando a gente ministra aula no Brasil todo, a gente vai sabendo os temas de cada estado como chamam, né? Então, aí eu... então, quando eu falar ICMS normal, ICMS débito e crédito, ICMS ordinário é a mesma coisa, certo? Então, porque é muito, muito bom esse Brasil, que o Brasil tão grande como é, né? Então, a gente acaba, né, tendo esse Brasil continental aí, então, situações bem interessantes. Quando se fala de ICMS normal, é aquela operação que você faz lá de débito e crédito na apuração, né? Que você faz lá o famoso SPED fiscal, que vocês devem adorar fazer, né? Põe aí, eu adoro SPED. Quem adora? Põe aí. Quem é que gosta de SPED? Diga aí, coloquem aí. Quem ama SPED, né? Então, vocês fazem essa apuração de débito e crédito. Você apura todas as entradas, né? Que vocês acabam pegando lá no livro de registro de entrada, que tem lá o bloco específico, e você tem também os débitos no livro de registro de saída. Um menos o outro, você acaba fazendo a apuração de ICMS, que pode ser, né, pode ser devedor ou pode ser credor, né? Se for devedor, você vai fazer o recolhimento. Agora, bem interessante, Sandro, eu pego todos os meus créditos e todos os meus débitos, um pelo outro. Se der saldo devedor, eu tenho que fazer a guia e pagar. Mas se der saldo credor, eu não posso dizer, fisco, pague uma guia para mim. Não posso, né? Eu tenho que ficar com saldo credor para o mês seguinte. Então, acaba também bem interessante isso, né? E aí, esse ICMS normal, é justamente, o pessoal está colocando aí, ó, eu amo ECD, eu amo SPED fiscal, né? Desde que não apareça nenhum erro, né, Marta? É isso mesmo, né? Então, o que acontece? Esse é o ICMS normal, é aquele que você faz a apuração mensal. Já o ICMS substituição tributária, o seu estado, ele vai dizer quais são os produtos que têm substituição tributária. E nesses produtos que têm substituição tributária, você vai verificar e ele vai ter uma cobrança geralmente é o fornecedor, que ele vai fazer essa cobrança desse ICMS para ti, só que ele já vai calcular o seu ICMS e o ICMS dele, já o ICMS da sua revenda. Então, por isso que você não tem ICMS novamente, você foi substituído. E é muito interessante a figura disso, porque nós temos lá o substituto e nós temos o substituído. E até com exemplos práticos, né, contando algumas coisas do dia a dia, que eu trago esse conceito no nosso treinamento, o que é substituto e o que é substituído. Até porque, quando você é substituto, você coloca um código CFOP na nota fiscal, e quando você é substituído, é outro código CFOP. E muda também o código CST na nota fiscal, quando é substituto e quando é substituído. Então, olha quanto cuidado a gente precisa ter referente ao ICMS. Então, resumindo, ICMS normal é aquele que você apura débito e crédito, e ICMS-ST é aquele que seu fornecedor já recolheu a cadeia, e aí quando você faz uma nova venda, você não vai ter novamente mais esse ICMS, porque ele já foi recolhido lá anteriormente. O Wilson tinha feito essa pergunta lá em cima, eu acabei me passando e não
e não tinha visto, né? Mas ele fez exatamente essa pergunta. Acho que o Wilson, O Wilson fez o que? Deixa eu ver. Qual o foi a Wilson pergunta dele? Souza, ele perguntou exatamente isso que você falou. Qual é a diferença entre substituto do ICMS e substituído do ICMS? Você acabou de fazer a comparação. Acredito que o Pronto, ok. Wilson tenha entendido. Ficou claro, Wilson, a minha explicação? Imagina a seguinte situação. Sandra vem aqui, através da fundação, me convidou para me fazer essa live aqui com vocês e eu não pude vir. Aí eu pedi para outra pessoa vir no meu lugar. O que acontece? Eu fui substituído pelo novo professor. E ele foi o meu professor substituto. Resumindo, é isso. Então, traz essa explicação também no nosso treinamento, justamente por essa situação. Então, o que é que acontece? O fornecedor, ele já fica pagando o seu ICMS da próxima cadeia. Isso é o que a gente chama de antecipação, substituição tributária de operações subsequentes. Certo? Então, já foi substituído. Então, quem vai fazer a apuração é ele. E Anderson Lourenço da Silva está perguntando, acredito que seja da Bahia, porque a pergunta é da Bahia. Como entender os cálculos do ICMS da Bahia, revenda confecção, que ele revende confecções, né? Eu acredito então, que seja. Anderson, tu revende confecções, é isso? Então, tu tem que verificar no seu regulamento do ICMS, que vai lá, tem um capítulo falando da base de cálculo, tem um capítulo falando da alíquota. Então, é justamente através disso que você vai verificar. E aí, no nosso treinamento, a gente até traz o que é que pode compor a base de cálculo do ICMS, o que é que não pode compor. Então, aí tem que verificar especificamente qual é o produto que você está vendendo para poder trazer essa informação para a gente, certo? Para poder fazer esse cálculo em si. Agora tem uma perguntinha aqui bem difícil, tá? Deixa aí. Luciano Ataídes de Freitas. E como faço o fornecedor entender que emitiu a nota errada, geralmente quando compro consumo e ele retira o IPI da base de cálculo do ICMS? Luciano, para ele poder tirar o IPI da base de cálculo do ICMS, não é só porque você vai fazer o consumo. Tem que verificar se você é contribuinte ou não do ICMS. Então, o IPI, ele soma na base de cálculo ou não, dependendo da condição de quem está comprando. Não é porque é para consumo que você já vai ter o IPI na base de cálculo, certo? Inclusive, Sandra, aproveitando isso, nós temos uma aula explicando justamente essa pergunta, e nela eu coloco até o artigo da Constituição Federal que fala se soma ou não. Gente. E tem até um exercício prático para que os alunos respondam com 3 situações, sendo contribuinte e não sendo contribuinte, comprando para consumo ou não, para ver se incluir ou não na base de cálculo do ICMS realmente o IPI. Então, é uma das aulas que nós temos justamente nesse sentido. Ok, então foi o Anderson, né? Anderson, tu tem que verificar o seguinte, se tu é contribuinte ou não. É isso que vai definir se soma ou não na base de cálculo do ICMS. Ok. Agora, o fiscal Passarim fez aquela pergunta lá atrás, disse que vai fazer muitas perguntas para você, porque ele vai lhe aproveitar. Eu disse, olha, vai fazer seu curso, vai fazer o curso. Mas vamos lá, hoje eu vou fazer muitas perguntas, né? Tem uma empresa do Simples Nacional que revende materiais hidráulicos. Quando ela faz a compra e na nota vem destacado o ICMS, o certo é jogar em outros? Essa pergunta tem que verificar o seguinte, tu está fazendo a escrituração fiscal? Porque essa pergunta que tu está fazendo aí não é referente ao crédito de ICMS, nem sim referente à escrituração fiscal dessa nota. Né? Então, justamente nesse sentido que tu está querendo saber, porque eu estou entendendo que essa pergunta é como eu devo escriturar essa nota no meu livro fiscal. Aí já é escrituração fiscal, certo? Então, a escrituração fiscal, a empresa do Simples Nacional, ela não tem crédito nenhum de ICMS, certo? Ela não se acredita. Então, só tem que verificar mais precisamente nesse sentido. Respondeu lá na frente. Aí, no caso, é a escrituração fiscal. O que é que acontece? Empresa do Simples Nacional, ela não pode se creditar de nenhum
tributo, mais especificamente no caso do ICMS, certo? Então, ela não tem crédito. Não é porque ela é do Simples, ela não tem crédito de ICMS, certo? E aí, vai fazer o lançamento como se fosse, né, sem crédito de ICMS, ok? O Luciano está falando que ele no meu caso, eu sou indústria. Eu acho que foi no caso dele é a indústria, do Simples? Deixa eu tentar lembrar a pergunta dele aqui nesse sentido, mais precisamente. Como calcular o ICMS, é? Exato, deixa eu ver qual foi. Aqui, Luciano. Como faço para o fornecedor entender que emitiu nota fiscal, geralmente quando... Então, mas tu é indústria, se tu é indústria, tu é contribuinte de ICMS. Se tu é contribuinte de ICMS, ele não vai mesmo incluir na base de cálculo de ICMS o IPI. Certo. Entendeu, Luciano? Ficou claro? Reginaldo dos Santos, não entendi ainda a explicação do diferença do substituto por substituído. Então, o substituto e substituído, quem vai dizer? A lei, o artigo lá, geralmente é o primeiro artigo do convênio que diz lá as cláusulas existentes no convênio, quem é o substituto. Então, no caso da substituição tributária, quando eu vendo um produto com substituição tributária para ti, que eu sou o substituto, eu calculo o meu ICMS e o seu ICMS de uma operação subsequente. Então, eu já pago o seu imposto. Então, quando tu faz essa revenda, aí o que é que vai acontecer? Não vai existir mais o ICMS, porque já foi substituído, ou seja, o fornecedor, que foi eu, já calculei o meu ICMS e o seu. A regra é essa do ICMS-ST. Professor, mas como é que eu vou saber quem é o substituto? Legislação. Aí lá no nosso treinamento, a gente começa a falar sobre o sujeito passivo e sujeito ativo da obrigação tributária. É utilizando esse conceito que a gente começa a verificar na legislação para poder ver se você é ou não substituto tributário. Rodrigo, a gente está quase chegando no final, né? E aí, já assim... tá rápido já, né? Foi rápido, né? Sempre é rápido quando a gente está conversando o que a gente gosta, né? Um assunto tão interessante, né? A gente, quando é que começa as inscrições, o que o curso tem aí para agregar, né? Eu acho que tem muita gente perguntando se tem planilhas, né? Como é que é? Então, assim, fala um pouquinho do que vai ter no curso, fora as aulas que vão ter ao vivo, né? O Dias Rosa. Então, no nosso treinamento, a gente vai ter justamente essas aulas que vão ser aulas que já foram gravadas, aulas que estão lá, ele é na modalidade EAD, né? E tem alguns fóruns com alguns determinados conteúdos específicos, polêmicos em si. Tem exercícios para que vocês possam executar, e aí você terminou, foi o exercício, já vai sair lá o gabarito. Vai ter também 2 aulas ao vivo, onde vocês vão poder interagir comigo, né, através de uma plataforma específica, onde a gente vai estar com troca de áudio, troca de vídeo também, com uma aula mesmo remota. Então, nós vamos ter 2 aulas remotas em si, e nessas aulas a gente vai até discutir temas polêmicos que têm sido decisões recentes do Supremo. Então, justamente, é isso que a gente vai ter no nosso treinamento. E, no final, né, vai ter, como sempre, uma avaliação que vocês vão fazer, até porque esse treinamento ele é pontuado também no programa de profissional, né, o programa de educação continuada, né, o EPC. Então, tem justamente pontuação para a categoria específica para cada um, certo? As inscrições começam dia 1º/6, vai até dia 30 de junho, e as aulas começam dia 1º de julho, não é isso, professor? Isso mesmo, né? Então, lembrando que é turma fechada, então não é aquele curso que eu compro agora, vou fazendo. Então, o curso ele tem um período, então, o que é que vai acontecer? Vocês se inscrevem, e a partir do dia 1º de julho, as aulas, vocês vão ter acesso às aulas, e a gente começa a trabalhar, e já vai ter no seu calendário a aula ao vivo comigo, e é onde a gente vai poder compartilhar, né, mais assuntos, né, tirar dúvidas just com relação a isso, certo?
pessoal está perguntando o valor, eu não sei o valor, viu, Sandra? O pessoal está perguntando questão de valores aqui. Só sei Gente, que hoje está tendo promoção, né? Como é que funciona? exatamente. Pega o QR Code aí, tá aí na tela, coloca seu celular e faz e entra lá na nossa plataforma do Elore, né? É Através do bem QR isso. Code. Isso mesmo. Então, assim, através desse treinamento, vocês vão conseguir, é bem interessante que com ele você vai conseguir pegar e verificar o seu regulamento e comparando, né? Olha, o meu estado é assim, está acontecendo isso, como é que tá? Então, hoje vocês têm justamente a promoção que está, né? Então, referente a valores do curso em si, né? Eu particularmente não sei te dizer aqui agora, mas só sei dizer que você tem uma promoção aí, né? Específica hoje. Até meia-noite, até às 23h59 essa promoção. Eu também não sei dizer em detalhes, mas entra aí na nossa plataforma, que eu acho que tem todos os detalhes lá na plataforma da Elore para vocês. E lembrando que esse desconto que vai ter é até meia-noite, certo, pessoal? A Carla está perguntando aqui, Sandra, se ela vai Ah, ter acesso ao curso a qualquer momento, né? sim, durante o período de 30 dias, é isso, Isso, então Dias nós vamos Rosa? ter, durante esses 30 dias, tu vai poder assistir esse treinamento, né? O horário que tu quiser, o horário que for mais conveniente para ti. O único compromisso que tu tem conosco, no sentido é de que na aula ao vivo tu vai ter que estar conosco, né? Se quiser fazer parte da aula ao vivo, interagir com todos os colegas, é bom que já começa a sair o network também, né? Então, com os colegas, e Exatamente, aí você começa a ter esse momento aqui com a gente especificamente, certo? certo? Rodrigo, mais uma vez um sucesso, né? Eu te agradeço mais uma vez, aí, em nome do presidente da fundação, te agradeço de você estar aqui disponibilizando um pouco do seu conhecimento, né, para a classe. E em breve teremos mais novidades com o professor Dias Rosas, tá? Então, Dias Rosas, passa as palavras para você fazer as considerações finais e agradecer a todos. Então, eu quero agradecer a todos vocês, pessoal, que esteve aqui conosco, que a gente teve esse bate-papo. Né? Estava um bate-papo mesmo, bem. O clima estava bem assim, calmo, tranquilo, para a gente passando justamente isso para vocês, né? Um conteúdo, porque falar de ICMS é uma coisa que geralmente eu digo, rapaz, é muito pesado falar de ICMS, mas vocês estão percebendo que não é assim, né? Tão complexo em si, só tem detalhado, né? Tem alguns detalhes bem interessante nesse sentido. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui conosco, esse Brasilzão, né? Então, agradecer a nossa equipe, né, de apoio aqui, porque sem o pessoal no nosso suporte aqui por trás, né, a gente não conseguia realizar isso, né? E agradecer ao nosso presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade e a tu, Sandra, por esse convite, né, e por essa confiança, né, que teve, né, que nem me conhecia, né? Então, nem me conhecia, né? Porque apesar de morarmos na mesma cidade, a gente não se conhecia, né? E essa confiança em Exato. si no nosso trabalho, então estamos aqui justamente, que a nossa premissa é justamente levar a educação de qualidade para cada um. Então esse é o nosso objetivo que nós temos como lema aí de vida. E Para assim, que isso, né, Dias Rosa, a gente agradecer esse público que veio aqui, né, nos prestigiar, principalmente ao professor Dias Rosa, né, que eu vejo aqui pelo bate-papo, você é um cara muito querido, muito conhecido. Então, assim, vocês sabem da competência, então não percam tempo de fazer seu curso, que vocês conhecem o profissional que é o professor Dias Rosa. então eu quero ver vocês lá. O Wilson já disse aí que vai se encontrar comigo no curso. Olha lá, o Wilson colocou, o professor, né? Muito obrigado pelo bate-papo e com certeza estaremos juntos no curso. Então, vou te encontrar no curso e quero também encontrar vocês aí no treinamento junto conosco, certo, pessoal? Então, tá, Joia. Boa noite, pessoal. E mais uma vez, obrigado, professor. E que a gente tenha um bom final de semana e a gente comece. Já estamos terminando as declarações de imposto de renda. A gente sabe que está na reta final dos impostos de renda. Então, eu sei que tem muitos contadores que estão aí na loucura, né? Finalmente. Então, assim, bom final de semana. Aqueles que estão fazendo declaração de imposto de renda, boa sorte.
e que a gente consiga concluir isso até segunda-feira, que é o último dia de entrega. Obrigado, professor. Fica com Deus e um bom final de semana para o senhor e para todos. Então, um grande abraço. Lembrando, além do imposto de renda, tem também a DEFIS, viu? Então, cuidado, porque tem a DEFIS lá das empresas do Simples Nacional para poder se preocupar com o imposto de renda e esquecer de mandar a DEFIS. E o MEI também, né? O MEI também se entrega até dia 31 de maio, não é isso? Ou seja, juntou tudo, então a gente tá... Então, joia, pessoal, esse é ser contador, né? Esse é o nosso ofício, né? Então, parabéns e até a próxima, professor. Muito obrigado, viu? Um grande abraço, viu? Encontro vocês na aula. Tchau, tchau.